dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Saudações nacionais, caros ouvintes da TV, da Rádio TV Difusora de Alagoinhas, Pernambuco. Hoje, sábado, dia 6 de dezembro de 2024. Começamos agora mais um programa do Bom Dia Racional, trazendo perguntas e respostas. Com esta equipe maravilhosa, Antônio Santos e Vilma Fernandes do Rio de Janeiro, Bonisval Galindo e Orlando Almeida de Alagoinhas, nossa querida Madalena Matias, que hoje se encontra afastadinha por condições de saúde, a nossa querida técnica Sandra dos Santos e eu que vos falo, Ângela Maria, do Recife. Então, hoje nós vamos sabatinar um pouco neste dia 6 de dezembro. Então, faça suas considerações, nosso querido amigo Antônio Santos, do Rio de Janeiro, dando continuidade ao nosso programa. Dê o seu querido bom dia e aguarde que lá vem pergunta. Bom dia, Ângela, bom dia, Vilma, seu Bonisval, Orlando, Madalena, que está se recuperando, bom dia, Sandra, e a todos os amigos e ouvintes da Rádio e TV Brasil de Alagoinha. Então, vamos lá, Antônio. Hoje, dia 6 de janeiro, é tradição se comemorar Dia de Reis. Essa data tem algum significado para esse conhecimento do livro Universo em Desencanto, Antônio? Então, minha gente, como nós já afirmamos várias vezes, a cultura racional, por ser uma cultura de um mundo muito superior ao nosso, é a continuação de todo o conhecimento filosófico, científico, religioso, místico, cabalístico, é a continuação de todas as seitas, doutrinas e religiões, por ser um conhecimento que completa todo o assunto sobre a origem do ser humano, a origem da vida, a origem do mundo e do universo em que vivemos. Por ser um conhecimento de um mundo superior, a cultura racional não é contra nada, nem contra ninguém. É em favor de tudo e em favor de todos, porque todos são filhos de Deus. E todos os movimentos feitos pelos filhos de Deus são movimentos que pertencem à evolução divina, que é a evolução para nos retornar ao nosso verdadeiro estado natural, de racional, puro, limpo e perfeito. Daí porque a relação que se pode estabelecer com o dia de hoje, que é o dia de Reis, é com relação aos 3 reis magos, Baltazar, Gaspar e Melquior. Esses 3 podem ser associados aos 3 milênios da nossa evolução aqui na vida da matéria, bem como aos 3 poderes da vida. Então, essa, no meu entendimento, é a relação que existe entre o dia de hoje e a cultura racional. A relação com os 3 ciclos da vida, a relação com os 3 poderes da vida e a relação com os 3 milênios da vida, representadas por esses 3 reis magos. E agora vou chamar a estudante Vilma Fernandes para que ela dê o seu bom dia aos amigos ouvintes da rádio. Vilma, é com você. Hoje nós estamos com
um sistema de direção do programa diferente, né? Meio diferenciado. E Ângela, parabéns, já passou no teste como apresentadora. Então, a nossa querida apresentadora, Madalena Matias, Madá, né, carinhosamente, como chamamos, fez uma cirurgia nas vistas e, né, não está podendo hoje forçar as vistas, está aqui com a gente, mas ela está lá firme, nos ouvindo. Bom dia, Madá, bom dia a essa equipe maravilhosa do Sintonia Racional, essa equipe sempre em sintonia. Bom dia, Sandra. Bom dia especial sempre para os nossos ouvintes da Rádio TV de Alagoinha e os nossos amigos internautas que nos acompanham pela internet. Então, Vilma, o que acontece? Um ouvinte ou uma ouvinte fez a seguinte pergunta para você. Essa ouvinte ou esse ouvinte leu em um texto no Instagram se referindo a 3 milênios. O que significam, Vilma, esses 3 milênios? E esses 3 milênios, Vilma, têm relação com os 3 poderes? Essa pergunta é bem interessante, né? A relação dos 3 poderes com os 3 milênios. Então, é um ouvinte, né, que fez essa pergunta, um rapaz. Antes de falar nos 3 poderes, primeiro vamos falar nos 3 milênios. Os 3 milênios lembram 3.000 anos, mas 3.000 anos não são os 3 milênios da natureza. Então, por que terceiro milênio, 3 milênios? Porque a natureza passou por 3 fases distintas, sendo que a terceira fase ainda está em vigor. A primeira fase foi a fase da imaginação. Essa fase teve início na 7ª eternidade, exatamente quando começou a formação da Lua. A Lua é magnética, e a primeira fase, ou o primeiro milênio, foi de magnetismo forte, a fase de desenvolvimento da imaginação. A fase em que a energia magnética estava em função de desenvolvimento da imaginação. O desenvolvimento da imaginação, a imaginação formando imagem na nossa mente. Imagem, sinônimo de magnetismo. A mente forma a imagem e fica magnetizado por tal imagem na nossa mente. A fase de desenvolvimento da imaginação teve início na 7ª eternidade e foi até a 14ª eternidade, formando assim um primeiro milênio. Cada milênio é formado por 7 eternidades. Portanto, a fase da imaginação foi composta por 7 eternidades, que foi o primeiro milênio da natureza. Nesse primeiro milênio, a natureza desenvolveu e evoluiu a imaginação do ser humano. Essa fase teve início, atingiu seu auge e teve fim. E com o fim da fase da imaginação, a natureza entrou com uma segunda fase, que foi a fase do pensamento, que também teve início, atingiu seu auge, chegou ao fim, e esse fim aconteceu em 1935. Não que foi marcado essa data para acabar a fase do pensamento, porque a natureza não trabalha pelo calendário do artifício, mas a fase do pensamento aconteceu de acabar no ano de 1935. Essa segunda fase da natureza, que foi a fase do pensamento, a fase em que a energia elétrica entrou em função, foi a fase de preparação e evolução do pensamento do ser humano. A imaginação, a função da energia magnética. O pensamento, a função da energia elétrica. Essa segunda fase da natureza, ou segundo milênio, que também foi composta por 7 eternidades, teve início na 14ª eternidade, foi até a 21ª eternidade, né? 21ª eternidade. Portanto, a fase do pensamento também foi composta por 7 longas eternidades, que foi o segundo milênio. E a humanidade já devidamente preparada pelas 2 primeiras fases de lapidações, sim, porque essas 2 fases primeiras foram de lapidações, preparando a humanidade para a terceira fase, para o terceiro milênio. A natureza deu início à terceira fase, que é a fase que está em vigor, que é a fase racional. Essa fase racional é para o desenvolvimento do raciocínio.
a fase de recuperação, porque as duas primeiras fases, a humanidade vem, né, toda depauperada, toda castigada, toda muito, né, bem ruinzinha. E essa fase de recuperação, que é a fase racional, ela vem recuperando, reconstruindo o habitante decaído, que é essa centelha de luz que temos materializada dentro da glândula pineal, para voltar ao seu estado natural. Essa terceira fase da natureza, a fase racional, que também é composta por 7 eternidades, não que vá até a 28 eternidade, não. A 21 eternidade é composta por 7 eternidades, ou 7 fases, assim como as outras fases também tiveram 7 eternidades ou 7 fases. A fase racional, nessa 21 eternidade, que é a fase de recuperação, é composta por 7 eternidades, que são eternidades de duração bem menor, será mais rápido, porque a fase é racional. Então, as 7 eternidades dentro dessa 21, ou seja, a 21 eternidade é composta por 7, a 21ª eternidade é composta por 7 eternidades. O primeiro milênio, da 7ª até a 14ª eternidade, foi a fase da imaginação. O segundo milênio, da 14 até a 21, foi a fase do pensamento. E a fase atual, a fase racional, que teve início em 1903, a cultura racional teve início em 1935, mas a fase racional teve início em 1903. O terceiro milênio teve início em 1903. Mas não temos como saber quando termina, porque é uma evolução natural da natureza. E assim, essas 3 fases, cada uma sendo composta por 7 eternidades, formando os 3 milênios. E agora os 3 poderes. Os 3 poderes são astral inferior, astral superior e o mundo racional. Esses 3 poderes, que são as 3 mecânicas, são a justa força e a razão, é que dão vida e regem a vida. Então, sim, os 3 poderes têm relação com os 3 milênios. Os 3 reinos da vida, que no universo de desencanto define o dia de reis, os 3 reinos da vida, os 3 poderes da vida. Vamos lá? Nova apresentadora, Ângela. Então, Vilma, segue aí. É isso mesmo, falta de hábito, né? E agora é para você, Ângela. Essa pergunta também, ela é assim bem interessante, né? Ela vem também de um estudante que ele está começando a ler, está começando a estudar, e ele quer entender isso aqui que ele ainda não entendeu, sobre a vida. Então ele pergunta, vocês falam muito em vida. Como o livro Universo de Desencanto define a vida? Então, meus queridos ouvintes, internautas, colaboradores, estudantes de cultura racional, que estão aqui nos acompanhando, o meu bom dia mesmo. Pois é, essa pergunta, ela tem uma profundidade, na verdade, a definição da vida que o Universo de Desencanto traz. Pois é, nós vamos ter lá no livro, onde o autor está dizendo que a vida tem o seu estado natural de ser, o estado normal de ser. Que estado é esse, meus caros? Pois bem, nós conhecemos a vida da matéria, essa que nós vemos, que nós tocamos, que nós palpamos, que nós sentimos. Porém, com a revelação do livro Universo de Desencanto, que há o mundo superior que deu causa a este que nós estamos, nós vamos conhecer a verdadeira vida. A vida que fez esta vida. De onde ela provém? De um mundo superior, chamado mundo racional, do qual é composto de energias puras, limpas e perfeitas. Então vejamos bem, atenção aqui, energia. A vida real, trazida pelo conhecimento do universo em desencanto, é a vida racional, é a vida do nosso verdadeiro estado de ser. Ser
puro, limpo e perfeito em energia. Então, essa é a verdadeira vida. E com o estudo do livro, nós vamos conhecê-la com provas e comprovações para quem tem o livro na mão. Essa vida qual nós estamos é a vida do segundo mundo, é a vida da matéria. E nós, por estarmos nela, nós saímos muito dos limites. E aí a gente sente sempre uma canseira, exausto disso, exausto daquilo. Por quê? Porque não é a nossa vida real. Por isso ela começa e ela acaba. Porque toda a vida aqui, nesse campo de matéria, ele tem início e ele tem fim. Mas a vida real, ela é eterna. E para conhecer a nossa eternidade, para conhecer a nossa ínfima partícula de eternidade que está localizada na glândula pineal, a vida verdadeira, é ler, é estudar o livro Universo em Desencanto. Então, agora, eu vou passar para o senhor Bonisval Galindo a nossa próxima pergunta. Bom dia, Boni. Vamos lá. Dê o seu bom dia aos nossos caros ouvintes. Bom dia, meus amigos. Para começar, feliz 2024, né? Que sejamos felizes nessa caminhada e que o ano seja um ano muito próspero para todos os segmentos da sociedade. É com você, Ela. A sua pergunta. Vamos lá. Alguém perguntou: o desenvolvimento do raciocínio é uma atribuição da natureza? E o pensamento também foi atribuição da natureza, Boni? Pois é, não resta a menor dúvida. É uma atribuição da natureza. Porque a natureza vem trabalhando em ciclos desde a mais remota antiguidade. Primeiramente foi desenvolvido o ciclo da imaginação, como foi falado aqui. Então passou-se um processo evolutivo no imaginatório, como Riemann falou, 7 degraus, vamos dizer assim. Aí depois entrou o desenvolvimento do pensamento, através da energia elétrica, e foi mais 7 degraus, 7 eternidades, para chegarmos a uma evolução. Tudo isso é um trabalho da natureza, um preparo da natureza, trabalhando o ser humano, que ele era selvagem, ele era rude, não entendia nada. Foi preciso todo esse trabalho árduo que a natureza fez, lapidando o ser humano, para que o ser humano tenha condição de absorver uns conhecimentos superiores, que o ser humano era rude, atrasado, jamais tinha condição de absorver uns conhecimentos superiores. Então teve que haver esse preparo, essa, vamos dizer assim, essa estrada feita para que chegasse à fase racional. Então essa fase chegou para ser recebida pela humanidade. Então foi um trabalho, sim, tanto o raciocínio como o pensamento, a imaginação, tudo foi um trabalho da natureza. Foi um preparo que a natureza fez para que o ser humano tenha condição de vivenciar a sua vida de glória, que é o desenvolvimento do raciocínio, que é a sua parte máxima que nós temos, é o raciocínio. Então temos que raciocinar. Raciocinar é o direito que Deus deu a todos. Pensar e renegar esse direito que Deus nos deu. Pois é isso aí. Então, caros ouvintes, vamos a uma música racional e logo em seguida voltaremos com novas perguntas e respostas no nosso querido Bom Dia Racional. Me falaram no livro
Eu não conheci por quem sou. O livro chegou e mostrou para mim o mundo de onde vim e pra onde vou. O livro é sensacional. Vamos dar continuidade ao nosso programa. É com você, Ângela. Simbora, Orlando. Vamos Então, lá. vamos embora. Vamos continuar com o nosso programa. Doni, faça a sua pergunta ao Antônio dos Santos. Olha, alguém falou, perguntou, ouço vocês falarem muito em pensamento, porque o ser humano pensa, como o livro Universo de Desencanto explica a mecânica do pensamento, Antônio. Então, minha gente, vamos entender aqui uma coisa. Eu vou falar primeiramente do antes de ser. Antes de nós sermos seres humanos, este corpo aqui de matéria, com esta forma corpórea, nós éramos habitantes do mundo racional, seres puros, limpos e perfeitos, que, usando da liberdade que nós temos e tínhamos, nós passamos do limite e resolvemos progredir uma parte do mundo racional que não estava pronta para entrar em progresso, e aí o desenvolvimento dessa parte teve como consequência nós nos deformarmos e nos transformarmos do nosso verdadeiro estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito, para esta forma corpórea que nós temos hoje, que não é a forma corpórea natural. A forma corpórea natural não é sermos corpos de matéria, e sim corpos de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Pois muito bem, como nós nos deformamos e nos transformamos, tinha que ser feito um plano, um projeto para que nós nos recuperássemos e nós voltássemos ao nosso estado natural. Então, este plano, este projeto foi elaborado racionalmente. E para que este plano entrasse em funcionamento, foi necessário, como a Vilma já falou aqui, passarmos por 3 milênios de evolução. O primeiro milênio, a evolução da imaginação. O segundo milênio, a evolução do pensamento. Então tá. Por que e para que foi necessário existir o pensamento? Para aperfeiçoar tudo o que a imaginação fez, visando nos capacitar
para que pudéssemos entender e compreender a chegada da fase racional e nós pudéssemos galgar mais um degrau na evolução humana, consubstanciado este degrau de evolução no desenvolvimento do raciocínio. Então, para que chegássemos até o raciocínio, foi preciso e necessário que passássemos por esse curso primário de preparação da imaginação e depois do pensamento. O pensamento evoluiu muito, minha gente, se desenvolveu muito. E o pensamento nos entregou para que pudéssemos entrar na fase racional. Um outro ciclo de vida, o terceiro ciclo de vida, o ciclo final, que é quando nós vamos desenvolver o nosso raciocínio, vamos desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal e vamos toda a humanidade, voltar ao nosso estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Para que tudo isso se operasse, foi necessário passarmos por esta preparação da imaginação e do pensamento. Lembrando, para finalizar, que o pensamento faz parte das 3 máquinas que nós temos na nossa cabeça. Máquinas essas feitas pela natureza para que fosse realizado esse trabalho de volta para o nosso estado natural. Então, a máquina da imaginação funciona do lado esquerdo do cérebro, a máquina do pensamento do lado direito do cérebro, a máquina da imaginação movimentada e evoluída pela energia magnética, a máquina do pensamento movimentada e evoluída pela energia elétrica, e agora a terceira máquina, que é a glândula pineal, que está ali a energia racional materializada em forma de máquina do raciocínio, completando, assim, todo o projeto racional de volta dos habitantes, ou seja, dos racionais que decaíram e se deformaram e se transformaram, que somos nós, para o nosso verdadeiro estado natural. É isso, minha gente. E agora, Vilma, vamos fazer a pergunta para você. Um ouvinte perguntou: qual a diferença de pensamento para raciocínio? Se os dois agem na mente do mesmo jeito, como seria a diferença de pensamento para raciocínio, Vilma? Então, pensamento e raciocínio. Pensamento, nós já sabemos, né, que houve a fase do pensamento, que foi o 2º milênio, uma fase em que a energia elétrica desenvolveu o pensamento da humanidade. Pensamento é uma coisa pesada, né? A energia elétrica é pesada, assim como a magnética é mais pesada ainda. Houve a evolução do pensamento. E nós pensamos, né? Nós, 24 horas, até dormindo, nós estamos pensando. O cérebro não para. E raciocínio. Nós estamos agora aprendendo, né? Estamos estudando a cultura do raciocínio, a cultura para desenvolver o raciocínio. E pensamento e raciocínio é praticamente assim, iguais. Todos estão na mente, vêm da mente. Mas o pensamento, ele vem do lado direito do cérebro, como o Antônio bem disse aí. E é energia elétrica. Nós temos as intuições, as irradiações da energia elétrica e pensamos. Raciocínio também vem do cérebro, da glândula pineal, mas não é irradiação, não é imunização. Vem do nosso mundo de origem, do nosso verdadeiro estado natural. Vem da energia racional. Raciocínio é imunização racional, atuando na nossa glândula pineal, atuando nesse ser que tem materializado dentro da glândula pineal. Então, o pensamento, ele é pesado, ele pesa, ele perturba, ele é uma coisa assim que deixa a gente desassossegado.
Às vezes a gente quer parar de pensar e não conseguimos, porque é uma energia pesada. Raciocínio, por ser do nosso estado natural, é a nossa verdadeira energia e é de uma energia pura, não imperfeita, é leve, é suave, é muito sutil. Então, nós ainda estamos pensando, mas também já estamos raciocinando. Nós estamos raciocinando 100%, mas já estamos. Afinal, nós estamos estudando a cultura do raciocínio, estamos desenvolvendo o raciocínio. Então, nós já raciocinamos também. E como é que quando nós estamos raciocinando? Quando a gente está lendo o livro, quando a gente está conversando assuntos racionais, ouvindo música racional, sabatinando assuntos racionais, nós estamos raciocinando. E também o raciocínio vem, as orientações, né? Vem e a gente muitas vezes não percebe, porque é uma coisa assim tão natural, tão sutil, a gente não percebe que o pensamento é pesado, ele fica ali batendo, né? Fez uma batistaca no cérebro da gente. E o raciocínio não é assim, o raciocínio é leve, é muito suave. E ele vem e passa, dá e passa, ele não fica ali insistindo. Então, nós estamos aprendendo a lidar com isso, a saber diferenciar pensamento do raciocínio. E, para isso, nós precisamos estar em dia com a leitura do livro Universo Desencanto, porque é a energia que está desenvolvendo o nosso raciocínio, que está fazendo a gente saber diferenciar raciocínio de pensamento. Então, agora vamos, Ângela, né? Você novamente com uma pergunta aqui que essa pergunta, essa pessoa tem estudo. De estudo quer dizer, tem, né? 2 diplomas, 2 canudos, né? De faculdade. É uma pessoa muito culta. Ela pergunta se uma pessoa que tem vários canudos, é uma pessoa culta, né? Tem em vários assuntos, é um catedrático, né? Nos assuntos aqui do artifício. Essa pessoa já não está com o raciocínio desenvolvido? Ou, se não está desenvolvido ainda, totalmente, mas se ela começar a ler o livro, ela não é assim bem mais fácil para desenvolver o raciocínio? Porque, afinal de contas, o pensamento dela já está bem evoluído dentro da cultura do artifício. O que você tem a dizer para essa pessoa, Ângela? Pois é. Vamos lá, caros ouvintes. E é você que fez esta pergunta. Bom, aqui todos nós somos estudantes. Nós não somos professores em cultura racional. Nós somos estudantes. E o estudo nos diz que o raciocínio, ele é um ser de energia pura, limpa e perfeita que está localizado na nossa glândula pineal. Estava adormecido para que, com a evolução da natureza, que neste programa hoje já foi falado, ele começasse a acordar neste 3º milênio. Portanto, há uma diferença entre o pensamento elevado, o pensamento catedrático e o raciocínio, que é a verdadeira centelha de nossa união com o nosso mundo de origem. Pois bem, para desenvolver este ser que está adormecido pela própria natureza e agora passa a acordar, o livro Universo Desencanto veio para que nós pudéssemos ter um contato com a energia racional, que é a energia que está vigorando nessa 3ª fase da natureza. Então, quer queira a pessoa ser uma pessoa de diplomas, de maiores conhecimentos, aqui, no que o autor do livro Universo Desencanto chama de cultura artificial, quer queira, ela tenha seus conhecimentos adquiridos nos estudos filosóficos, nos estudos matemáticos, nos estudos científicos, em todos os estudos dentro das culturas que aqui nós conhecemos, é diferente quando ela está com o livro Universo Desencanto. Por quê? Porque aí a energia que está materializada no livro Universo Desencanto está tratando de desenvolver este ser
na nossa glândula pineal. Então, quer queira ela seja letrada ou não, a mais humilde pessoa que, embora não saiba ler, paginando o livro Universo e Desencanto, também está ali desenvolvendo seu raciocínio. Isto por quê? Porque está lidando diretamente com a energia racional. Então, não há diferença. Por quê? Porque o mundo racional é um só. A energia racional é uma só. E todos são filhos desse mundo superior, portanto, iguais pela natureza superior. Diferentes somos pela energia, pelo mundo inferior, segundo mundo. Uns vão saber um pouco mais da cultura aqui do artifício e outros não vão saber. Porém, esse desenvolvimento do raciocínio, ele é dado igualmente para todos, desde que faça por onde? Estudando, paginando o livro Universo em Desencanto. Porque a energia racional é a energia superior que está tratando todos os raciocínios de toda a humanidade. Então, vamos lá, dando continuidade, e a nossa próxima pergunta vai para o nosso querido Bonisval Galindo. Então, Boni, é com você. O que acontecerá quando toda a humanidade estiver com raciocínio desenvolvido? Como será a condição na vida da Terra? Ah, meus irmãos, se a humanidade soubesse o potencial que tem adormecido nela, que é o raciocínio. Então, o raciocínio é o maior potencial que existe, está adormecido e a humanidade não conhece. Então, o raciocínio, quando for desenvolvido, será uma maravilha, tornar-se-á a Terra um paraíso racional. A natureza se acomodará, acabarão os trovões, os relâmpagos e os raios, as inundações, as enchentes, as secas, as guerras, essa mortandade cruel que existe, tudo se acabará. Porque a natureza vai se acomodando, e isso é uma represália que a natureza não está dando, porque ela diz, filho, vocês não são daqui, procure se conhecer. A cultura racional está aí, procure conhecer a cultura racional, para que seja realmente filho do mundo racional, entendido de si mesmo. Então, o raciocínio é tudo de bom, é tudo de evolução, é tudo de equilíbrio, é tudo de fraternidade. Então, precisa a humanidade se conhecer. Então, o raciocínio será a grande vitória da humanidade, a grande apoteose que vibrará na Terra com o desenvolvimento desta partícula que nós temos e desconhecemos esse potencial. Então, precisa conhecer esse potencial. Somente nos livros do Universo de Desencanto será possível a humanidade conhecer esse potencial que está adormecido em si mesmo, que é o raciocínio, que está materializado essa energia nessa glândula. Então é preciso nós conhecermos. Então o raciocínio não tem palavras. É tudo de bom, é tudo de evolução, é tudo de perfeito, é tudo de concreto. Vamos raciocinar, como diz Antônio, que raciocinar, pensar, é renegar o direito que Deus nos deu de raciocinar. Então é isso aí, minha gente. Bom dia, meus amigos. Meu recado é o seguinte. Vamos dar a solução para o bem da humanidade está no desenvolvimento do raciocínio, por ser ele o ponto mais alto da vida. Porque é uma filial do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Um bom fim de semana para nossos ouvintes, internautas e colaboradores. Até o próximo programa, se a natureza nos permitir. Salve. Então, vamos lá, as considerações do nosso querido
Antônio Santos e, em seguida, na nossa querida Vilma Fernandes e do senhor Bonifal Galindo. Senhor Antônio. É isso, minha gente. Nós falamos muito também hoje em raciocínio. É preciso esclarecer à humanidade que o raciocínio é uma evolução natural da própria natureza. O raciocinar faz parte do processo de evolução do ser humano, que começou, ou teve início, como já foi falado aqui neste programa hoje, começou com a imaginação, depois passou para o pensamento e agora chegamos na etapa final, que é a parte do raciocínio. E por o raciocínio ser um processo de evolução natural da própria natureza, a natureza está desenvolvendo naturalmente o raciocínio de toda a humanidade, porque são 3 potências desenvolvendo naturalmente o raciocínio da humanidade. E essas 3 potências são a cultura racional, a natureza e a energia racional, que é a energia que movimenta, desenvolve e progride o raciocínio. E esta energia, a energia racional, é a energia que está comandando e governando a natureza. É importante falarmos, como eu disse aqui anteriormente, que nós saímos do nosso estado natural de puro, limpo e perfeito, nos deformamos e nos transformamos. E foi criado todo um plano, todo um projeto para que nós nos transformemos e voltemos ao nosso estado natural. Então, para que esse projeto e esse plano fosse posto em prática e funcionasse, foi necessário o desenvolvimento da primeira mecânica, que foi a mecânica da energia magnética, depois o desenvolvimento da segunda mecânica, que é a mecânica da energia elétrica, e agora o desenvolvimento da terceira mecânica, que é a mecânica racional, a mecânica do raciocínio. E todas essas 3 mecânicas, todo esse trabalho feito pela natureza por essas mecânicas e por essas energias, tem um comando. Esse comando é Deus. Então, Deus é toda a mecânica, ou é a única mecânica que comandou todas essas mecânicas para que elas realizassem esse lindo e belo trabalho de preparação do ser humano para que ele voltasse ao seu estado natural. Então, Deus é uma mecânica que comanda todas essas mecânicas com uma única finalidade: retornar o ser humano ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. E é o que eu sempre digo para vocês. Minha gente, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar, minha gente. Madalena, uma ótima recuperação para você e um bom dia aos amigos e ouvintes da Rádio e TV Brasil de Alagoinha. Vilma, é com você. Chegamos ao final de mais um programa, tudo certinho, né? Tudo como tem que ser. Parabéns, Ângela, pela condução do programa. Quando eu crescer, quero ser igual a você, viu? Parabéns aos nossos ouvintes, nossos internautas. Parabéns ao programa. Parabéns para todos, né? Esse ano que se inicia, que seja um ano de parabéns para todos nós. Então, meus amigos, a fase do pensamento, a fase da imaginação, né? Esses 2 milênios já se passaram. Estamos agora, a natureza, a regência da natureza agora é racional, é a fase de desenvolver o raciocínio. Então, vamos pegar no livro, vamos ler, vamos estudar, vamos desenvolver o raciocínio, vamos saber definir quando é raciocínio, quando é pensamento. Chega de pensamento, né? Já passamos eternidades aí pensando.
Agora vamos passar para a fase racional e vamos raciocinar. Vamos agora sentir a beleza, a leveza do que é raciocinar. Pensamento é pesado, pensamento é do chão. Pensamento põe a gente para baixo. Às vezes traz uma alegriazinha, mas é momentânea, porque logo vem, né, a realidade do pensamento. O pensamento calca a gente para baixo. É a depressão, é a tristeza, é tudo, enfim, de ruim que temos nessa vida nossa deformada. O raciocínio é todo o inverso. É leve, é suave, nos conduz, nos mostra o certo. Então, vamos raciocinar. Vamos entender, aprender, saber definir quando é pensamento e quando é raciocínio, até que estejamos todos 100% raciocínio desenvolvido, não é? Olha que maravilha. Então, um bom fim de semana a todos, bom fim de semana a essa equipe, um bom fim de semana aos ouvintes da Rádio Web, um bom fim de semana ao nosso internauta, e mandar uma ótima recuperação para você. Vamos, né, para que você volte aqui a estar aqui conosco. Hoje sentimos a sua falta. Apesar de ainda conduzir muito bem, mas sentimos a sua falta, né? Você é parte de nós. E um bom fim de semana a todos. Ângela, agora é com você. Então, caros ouvintes, nós estamos chegando a mais um fim do programa Bom Dia Racional, que vai ao ar pela TV Rádio Difusora de Alagoinha, Pernambuco, com os nossos amigos dessa equipe maravilhosa. A todos vocês que nos acompanham, a todos os nossos amigos colaboradores, para que este programa esteja no ar. Nós, estudantes de cultura racional, deixamos o convite: estudar o livro Universo em Desencanto. Porque quem sabe não sofre, e se sofrer, sabe a causa. Então, raciocinar é preciso. É preciso raciocinar conhecendo a natureza, conhecendo a si mesmo, conhecendo a nossa partícula divina, dialogando com as forças mais poderosas do universo, alcançando toda essa maravilhosa que se chama imunização racional, alcançando assim a vida real, a vida natural. Então, um bom fim de semana a todos, um próspero 2024 a todos, e a todos que estão aqui podem continuar a nos acompanhar, a nos ouvir em nosso canal Sintonia Racional no YouTube, né, pelo Facebook. Estamos nós aqui aguardando cada um de vocês no próximo sábado. Madá, boa recuperação, minha cara. Sentimos sua falta, menina. Então, beijo com você, Paulisval Galindo. As suas considerações finais. E Sandra, valeu mais uma vez, minha querida. Gratidão. Orlando, Antônio e Vilma. Até o nosso próximo encontro. Pois é, meus amigos, a natureza preparou uma estrada para a chegada da fase racional. Vamos dar aqui umas pinceladas. Em 13 de maio de 1888, foi declarada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Isso é um passo. Os meios de comunicações foram se evoluindo, o telégrafo, no final do século XVIII, século XIX, veio também, chegando no ano, vamos dizer, no século passado, no ano 1906, a aviação foi um grande passo. Na década de 1920, a Europa criou a televisão, que veio chegar no Brasil em 1950, a famosa Rede Tupi, TV Tupi. Em 1935, foi criado a Organização dos Alcoólicos Anônimos pelo dois doutores, Bill e Bob, nos Estados Unidos da América, que hoje em dia serve à humanidade no mundo inteiro, que é acometido desse vício. Também no final do século passado, o apartheid acabou-se aquele problema. Em 1948 foi criado a ONU e também os direitos humanos, que ainda não está em sua plenitude, mas vai chegar. Então, tudo isso foi um preparo que a natureza fez para que a humanidade tivesse condição de absorver os conhecimentos racionais. Então, antes do século XVIII, era muito atraso.
século XIX, princípio do século XX, o atraso era muito grande. Então houve muito atraso, muito problema, mas teve que haver essa evolução. Telefone, televisão e hoje a internet, que é esse programa maravilhoso que fazemos. Então tudo isso foi um preparo que a natureza fez. E a cultura racional chegou em boa hora, chegou em tempo de ser absorvida por todos. Resta você se animar e conhecer a cultura racional, ler os livros do Universo e Desencanto. Então é isso aí. Nós estamos aqui fazendo esse programa com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Isso aqui é o nosso dever, é o nosso dever de solidariedade humana para fazermos esse programa. Então, falamos que nossos ouvintes, o recado que nós temos é o seguinte: procure a cultura racional, não é religião, não é doutrina, não é filosofia, não confunda com outra coisa. A cultura racional é a continuação de tudo, é a união de tudo e de todos, porque todos são filhos de Deus, então por que divergências, não é? Então vamos estudar a cultura racional, que é a coisa mais importante que pode existir, é você se conhecer. Então o ser humano se conhecendo é um ser humano completo de tudo, é um ser humano que vive bem, vive feliz no verdadeiro amor. Então é isso aí, minha gente. Bom, já agradecer a todos e bom 2024 para todos, que todos sejam muito felizes nesse ano que chegou, que começou, e nós estamos aqui gratos por esta oportunidade que a natureza nos está dando. Bom dia a todos, salve a todos, bom final de semana. Chegamos mais ao fim de mais um programa Bom Dia Racional. Até a próxima semana, se a natureza nos permitir. Salve a todos. Ao romper da aurora, quando as caravanas terão que partir, e ao sentir o romper da aurora, quando as caravanas terão que partir, para aqueles verdes campos eu olho, e meus olhos choram ao ter que sorrir, para aqueles verdes campos eu olho, e meus olhos choram ao ter que partir. Se eu pudesse a partir de agora ficar sempre junto do Pai Racional, se eu pudesse a partir de agora ficar sempre junto do Pai Racional, esquecer tudo lá fora sem ter que ir embora e não voltar jamais, esquecer tudo lá fora, sem ter que ir embora e não voltar jamais. Mas a missão bate forte, a mãe natureza determina assim. Mas a missão bate forte, a mãe natureza determina assim. Quem está entregue à própria sorte, vai lá meu filho e traga pra mim. Quem está entregue à própria sorte, vai lá meu filho e o traga pra mim. Minhas danças brancas, para muito além, anunciar o horizonte novo, vai buscar meu povo pra fazer do bem. Anunciar o horizonte novo, vai buscar meu povo pra fazer do bem. No retiro ao romper da aurora, quando as caravanas terão que partir, ao sentir o romper da aurora, quando as caravanas terão que partir, para aqueles verdes campos eu olho, e
e meus olhos choram ao ter de sorrir para aqueles verdes que eu amo, e meus olhos choram ao ter que partir. Se eu pudesse a partir de agora ficar sempre junto do Pai racional. Se eu pudesse a partir de agora ficar sempre junto do Pai racional. Esquecer tudo lá fora sem ter que ir embora e não voltar jamais. Esquecer tudo lá fora sem ter que ir embora e não voltar jamais. Mas a missão bate forte e a mãe natureza determina assim. Mas a missão bate forte e a mãe natureza determina assim. Quem está entregue à própria sorte, vai lá meu filho e o traga pra mim. Quem está entregue à própria sorte, vai lá meu filho e o traga pra mim. Minhas vestes brancas para muito além. Anunciar o horizonte novo vai buscar meu povo pra fome do bem. Anunciar o horizonte novo vai buscar meu povo pra fome do bem. Anunciar o horizonte novo vai buscar meu povo pra fome do bem. Anunciar o horizonte novo vai buscar meu povo pra fome do bem.